Paz, meus irmãos. Que alegria estarmos juntos, meus irmãos. Como é gostoso nós estarmos juntos para adorar o Senhor. Como é gostoso esse lugar coletivo de adoração, esse lugar coletivo onde nós atraímos juntos a presença dEle. E o Senhor, Ele vem para nós, Ele vem para um povo, Ele vem para uma cidade, porque nós estamos o atraindo. Glória a Deus. Fiquei mexida com o texto que a Ju leu. Salmo 132. Lembra-te, Senhor, de Davi e de todas as suas provações. Lembra-te de como ele jurou ao Senhor e fez votos ao poderoso de Jacó, dizendo: não entrarei na tenda em que moro, nem me deitarei no leito em que repouso. Não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, enquanto eu não encontrar um lugar para o Senhor, uma morada para o poderoso de Jacó. Meus irmãos, hoje nós vamos dar continuidade àquele assunto obrigada, meu amor. Que quando eu estou aqui com vocês, eu retomo ele. A edificação da casa de Deus. Vamos continuar falando sobre a edificação da casa de Deus. E quando Ju leu esse texto, ela recordou-se de Davi, das aflições de Davi, como fala esse salmo, e das intenções de Davi a respeito da edificação. Vamos ficar com isso em mente, vamos guardar isso, enquanto nós vamos estar desenvolvendo a nossa palavra aqui. Mas eu queria que vocês abrissem a Bíblia em Esdras. Esdras capítulo 1, do verso 1 ao verso 2. Esdras 1, do verso 1 ao verso 2. Nós já estamos há algum tempo falando da edificação da casa de Deus. A intenção de nós falarmos sobre isso é aproveitando os textos dos homens que foram os reconstrutores da casa de Deus, junto com os profetas que estiveram trabalhando com eles, que são alguns dos livros do Antigo Testamento: Esdras, Neemias, Ageu, Zacarias, no finalzinho Malaquias. Nós estamos meditando nesses textos já tem algum tempo. Já passamos por Ageu, já passamos por Zacarias. E agora nós vamos falar um pouco sobre o livro de Esdras. Hoje nós vamos meditar alguns capítulos, do capítulo 1 ao capítulo 3. Eu gostaria que nós aproveitássemos agora esse contexto mais histórico e aplicado à vida de algumas pessoas, para que nós extraíssemos ainda um pouco mais de informações a respeito de como edificar a casa de Deus. Desde o nosso aniversário em fevereiro, de lá em diante e durante esse ano, nós temos pensado, por causa do desafio que o Senhor colocou diante de nós, de que Ele nos chamou para um tempo de velador, para um tempo maior de exposição. Atualmente o Senhor já nos retirou da nossa tendinha pequenininha lá no Três Marias, que agora está tendo um fim específico, está servindo as crianças lá do bairro Três Marias. E o Senhor já nos transportou para cá. Lembra, irmãos, que nós estávamos orando por isso, buscando por isso, procurando
direções do Senhor, para onde nós vamos, em que lugar o Senhor nos colocará, até que o Senhor muito rapidamente nos trouxe para cá. Oi, Matias! E nós já estamos no meio desse processo, digamos assim, mas ainda precisamos puxar o fio da meada e nos recordarmos que o Senhor está nos desafiando a aprender, entender e desenvolver isso que é edificar a casa do Senhor. O Senhor falou que as nossas tendas seriam esticadas, né? Nós já temos visto esse esticado, Senhor. Então agora nós precisamos continuar crescendo e aprendendo em como nós vamos edificá-la. Amém? Estão me ouvindo? Estão acompanhando? Então vamos lá, me ajudem. Em Esdras 1, do capítulo 1, do verso 1 ao 2, diz assim: No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, o Senhor despertou o espírito de Ciro, rei da Pérsia, que ordenou que se proclamasse em todo o seu reino e que se pusesse por escrito um decreto. Aqui nós estamos vendo a figura de Ciro, que nós já citamos ele em algum outro momento. Mas agora, para a gente pegar um pouco do fio da meada, do que o Senhor estava fazendo ali na reconstrução do templo, nós vemos uma figura muito chave: o rei da Pérsia, o rei Ciro. De repente ele aparece no cenário e ele é citado em diversos textos bíblicos, lá em Crônicas, aqui por Esdras, por Neemias, fora as outras citações dele, porque esse homem vai executar um desígnio do Senhor. Chegou o tempo, chegou a hora do Senhor executar um dos seus desígnios. Para a gente entender um pouquinho mais, nós vamos ler alguns outros versos. Até aqui nós estamos nos lembrando de Ciro, nós estamos nos lembrando também de quem era contemporâneo dele, que era Zorobabel, o governador, e Josué, que era o sumo sacerdote. Agora, para nós entendermos essa posição em que nós estamos, em que Israel está precisando de uma reconstrução, vamos entendendo um pouco do contexto. Israel aqui, essa nação, ela encontrava-se primeiramente no exílio. E enquanto ela estava no exílio, havia uma grande possibilidade do povo se perder. Eles estavam abatidos, a sua fé já não era mais a mesma. E se a gente vai relembrar do Salmo 132 que a gente acabou de ler, tudo aquilo que Davi havia feito, as aflições de Davi pela casa de Deus, naquele momento parecia ter caído, ter ruído. E parecia que não havia mais retorno para essa condição. Os remanescentes, aqueles que haviam sobrado de Israel, que era a tribo de Judá e a tribo de Benjamim, agora estava no cativeiro. Nesse lugar, vamos ler juntos comigo Jeremias 29, do 4 ao 6. Jeremias 29, do 4 ao 6. Enquanto o povo está no cativeiro babilônico, olha o que Deus fala para eles. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia:
Construam casas e morem nelas. Plantem pomares e comam o seu fruto. Casem e tenham filhos e filhas. Escolham esposas para os filhos de vocês e deem suas filhas em casamento, para que tenham filhos e filhas. Aumentem em número e não diminuam aí na Babilônia. Procurem a paz da cidade, para onde eu os deportei, e orem por ela ao Senhor, porque na sua paz vocês terão paz. Aqui a gente vê Deus falando para o povo que, sim, vocês estão no cativeiro, mas ainda existe uma esperança. Através do profeta Jeremias, Deus fala a eles: agora vocês devem construir casas, vocês devem plantar, vocês devem casar e dar-se em casamento. Por quê? A continuidade da genealogia de vocês deve ser dada. Eu estarei com vocês, para que mesmo no lugar do cativeiro, vocês não diminuam de tamanho, mas vocês só aumentem. E essa foi a posição em que a profecia de Jeremias colocou o povo de Israel. Aí nós vamos um pouco mais adiante e vamos dar uma olhada, voltando agora para Ciro, e entendendo como é que Ciro entra em todo esse contexto. Mas agora nós vamos vê-lo de uma forma um pouquinho diferente. Jeremias 44, 28. Desculpa, falei Jeremias, né? Isaías 44, 28. Isaías 44, 28. Depois nós vamos dar continuidade lendo o 45, porque o 28 é o último verso. A profecia agora de Isaías diz o seguinte, a respeito de Ciro. Eu digo a respeito de Ciro, ele é o meu pastor e cumprirá tudo o que me agrada. Digo também de Jerusalém, será edificada, e do templo, seus alicerces serão lançados. Continua no 45. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para submeter as nações diante dele, para desarmar os reis, e para abrir diante dele os portões, que não se fecharão. Eu irei adiante de você, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei os portões de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Darei a você os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, o que chama pelo seu nome. Por amor a meu servo Jacó e de Israel, meu escolhido, eu o chamei pelo seu nome e lhe dei um título de honra, mesmo que você não me conheça. Aqui é Deus descrevendo Ciro. Vá lá para o verso 13 do mesmo capítulo. Eu, na minha justiça, suscitei Ciro e endireitarei todos os caminhos. Ele reconstruirá a minha cidade e libertará os meus exilados, não por preço, nem por presentes, diz o Senhor dos Exércitos. Meus irmãos, talvez quando a gente lê esse texto, a gente pode pensar que nós estamos narrando um contexto histórico. Mas não, esse texto ele é completamente profético. E ele está citando a pessoa de Ciro por nome, aproximadamente 200 anos antes desse homem existir. Deus, em sua fidelidade, nem ainda o exílio de Judá e Benjamim, das tribos do norte, haviam acontecido ainda, e Deus já estava falando a respeito deles, que ele edificaria Jerusalém
e que no templo os seus alicerces seriam lançados. E ele disse que Ciro seria levantado para reconstruir a cidade, o templo e tudo que havia sido perdido. Mas, meus irmãos, Isaías está falando isso muito antes de Ciro existir. Se você vai no livro de Daniel, no primeiro capítulo e no último verso, você vê uma citação ali que Daniel, ele é um dos exilados do povo, e ele vai para a corte babilônica e serve a corte babilônica lá, e cita que ele vai desde o início do cativeiro, que no caso era com os babilônicos, mas ele permanece até que se levante o reino persa. E o último verso do capítulo 1 de Daniel diz que ele está lá no primeiro ano do rei Ciro. Eu acredito, irmãos, que foi Daniel que contou para Ciro que ele era quem ele era. Um dos israelitas da corte real, muito provavelmente, quando Ciro levantou-se no poder, disse para ele: Ciro, tu és Ciro, né? E você é um novo rei que acabou de abater a Babilônia, né? Sabia que há uma profecia a respeito de você? Como é isso? Do que é que você está falando? E então, um dos israelitas, imagino eu que é o profeta Daniel, citou isso para ele. E você vê que quando Ciro fala a respeito de Deus, ele fala como quem conhece, ele fala a partir de uma intimidade. Então ele sabia que Deus havia chamado ele pelo nome, e ele próprio havia conhecido a Deus. Então, no capítulo 1 de Esdras, a continuação, ele vai falando: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor dos céus me deu todos os reinos da Pérsia, e me encarregou de edificar um templo em Jerusalém, que fica em Judá. Aqui, meus irmãos, o que eu quero apontar no início, nesse primeiro capítulo de Esdras, que é por onde nós estamos passando agora, é a respeito da fidelidade de Deus. O primeiro ponto que nós podemos observar na narrativa de Esdras e em relação à edificação da casa de Deus, é a própria fidelidade de Deus. Antes mesmo de que Israel houvesse ido ao cativeiro, quando ele estava em cativeiro, o Senhor foi colocando e posicionando as suas palavras proféticas. Quando Isaías, muito antes de tudo isso, ele fala a respeito de Ciro. Jeremias, já no tempo de cativeiro, fala para o povo: não se diminuam, porque vocês não vão acabar aqui no cativeiro, vocês vão continuar. Em tudo isso, meus irmãos, a fidelidade de Deus está colocando no curso da história todas as coisas necessárias para que a própria vontade dele seja estabelecida. Esse é um princípio para nós, quando pensamos na edificação da casa de Deus. Existem coisas na casa de Deus que é o Senhor por sua própria mão que o fará. Não será por mãos humanas, não será pelo nosso muito ativismo, pela nossa tentativa de perfeição, de organização. Mas existem coisas que é apenas a partir da mão de Deus, a partir da graça, que nós podemos esperar que aquilo chegue ao seu ponto e ao seu lugar objetivo. Esse é o primeiro ponto para nós. Não podemos edificar a casa do Senhor achando que isso é um trabalho propriamente nosso. A casa é do Senhor. Então quem está edificando é Ele mesmo. E aqui nos textos do Antigo Testamento nós estamos falando do que aconteceu fisicamente lá. Mas hoje, no tempo presente,
nós ainda estamos vivendo a mesma edificação espiritual e que só é continuada por causa da fidelidade de Deus. É por isso que nós continuamos aqui. Agora, eu queria ver com os irmãos um outro ponto. Nós já entendemos um pouco da fidelidade de Deus, mas agora eu queria apresentar aos irmãos a fidelidade do povo de Deus. Vá para o capítulo 2. Vamos ler verso 1 e 2. Esdras, continuamos em Esdras. Diz assim: estes são os filhos da província, que voltaram do cativeiro, do meio dos exilados que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tinha levado para lá. Eles voltaram para Jerusalém e para Judá, cada um para a sua cidade. E vieram com Zorobabel, Jesua, Neemias, Seraías, Reelaías, Mordecai, Bilsã, Mispar, Bigvai, Reum e Baaná. Aqui nós estamos vendo que quando Deus mostrou o caminho a partir de Ciro, falando: eu abri as portas, todos os que são povo podem ir em direção a Jerusalém para reedificá-la. O decreto poderia ter saído, mas poderia não haver quem respondesse a esse decreto. Mas nós vemos no capítulo 2 que estão aqui apostos todos aqueles que iam responder. Através de Zorobabel, o governador, de Jesua ou Josué, o sumo sacerdote, e outros homens, houve toda uma quantidade de pessoas que retornaram para Jerusalém. E eu queria apontar de uma maneira um pouquinho mais clara. No verso 36, a gente vê o título: Os sacerdotes. Existia entre o povo sacerdotes que estavam voltando. No verso 40, nós vemos os levitas. Os levitas também estavam retornando. No verso 41, nós vemos os cantores. No verso 43, os filhos dos porteiros. Melhor, no verso 42. E no verso 43, os servidores do templo. No verso 64, toda essa congregação junta era de 42.360. Então, meus irmãos, agora pensem de novo na profecia de Jeremias, falando para eles construírem casas, terem famílias, terem filhos. E agora, coloca isso na linha do tempo, mais 50 a 70 anos na frente. Eles cumpriram o chamado de Jeremias. E quando Ciro, colocado pela própria mão de Deus, se levantou, o povo estava a postos para responder. 42.000 homens retornaram para Jerusalém. Eles não se acabaram, eles não desapareceram. 70 anos depois, eles estavam lá para retornar. Nisso, irmãos, a gente vê que, mediante uma palavra de Deus, a fidelidade do povo é necessária. Mediante uma palavra do Senhor, a resposta do povo é necessária. Nós não podemos virar gavetas de palavras, gavetas de profecias. É necessário que o povo se posicione no lugar certo para dar a resposta devida àquilo que o Senhor ordenou. O Senhor mostra o tempo, Ele coloca o livramento à disposição, mas o povo tem que entrar nessa porta de livramento. Então aqui a gente pode ver isso. Outra coisa que eu queria mostrar aqui, nesse capítulo 2, meus irmãos, é
o quanto a gente pode perceber aqui o nível de cuidado e de fidelidade desse povo, no sentido de se manterem organizadamente. Quando nós vemos nos versos aqui que eles estavam separados em sacerdotes, levitas, cantores, porteiros e servidores do templo, imagina, irmãos, que 70 anos depois, sem eles estarem na presença do templo e sem eles estarem executando nenhum serviço sacerdotal, eles ainda se identificam exatamente pelos papéis que eles possuíam quando eles estavam em Jerusalém. O que isso pode demonstrar, meus irmãos, é que pelas palavras de Jeremias foi gerado neles uma expectativa. Então eles continuaram preservando: eu sou sacerdote, eu tive um filho, fulano de tal, filho de Deltrano, é sacerdote. O levita teve um filho, ele é levita, é fulano de tal, filho de tal, levita. E eles literalmente, irmãos, escreviam a genealogia deles. E por isso, quando o tempo chegou, eles tinham como provar que eles faziam parte daquela genealogia. E toda aquela transmissão de legado havia sido continuada, porque os seus filhos ainda se identificavam, sem nunca ter feito tal ofício, pelo ofício de seus pais. Agora, observe isso daqui. O capítulo 2 ainda, verso 61. Olha o risco que eles podiam cair e que alguns caíram. Dos filhos dos sacerdotes, os filhos de Abaías, os filhos de Cós, os filhos de Barzilai, que tinham casado com uma das filhas de Barzilai, o Gileadita, e que foi chamado pelo nome dele. Estes procuraram o seu registro nos livros genealógicos, porém não acharam. Por isso foram considerados impuros para o sacerdócio. O governador lhes disse que não comessem das coisas sagradas, até que se levantasse um sacerdote capaz de decidir a questão por meio de Urim e Tumim. Houve aqui, irmãos, entre os sacerdotes, aqueles que não preservaram a palavra. Aqueles que não se dedicaram à palavra, não a transmitiram adequadamente para a sua geração. E quando chegou o dia do livramento, eles não tiveram como comprovar. Eles ficaram pendurados, ficaram no cabide, até esperar uma forma no qual se pudesse ser verificado. Com isso, irmãos, eu quero colocar essa questão diante de nós. Será que nós estamos nos preocupando com a nossa genealogia espiritual? Será que nós estamos nos preocupando com essa genética espiritual, com essa transmissão de legado aos nossos filhos, não apenas físicos, mas os nossos filhos espirituais? Será que a nossa casa ficou blindada como a casa desses sacerdotes, levitas, cantores, que durante 70 anos guardaram os registros, continuaram ensinando o ofício aos seus filhos? Ou será que nós seremos achados como esses sacerdotes, que não tinham nem como comprovar a sua linha genealógica? É tempo, meus irmãos, de nós nos preocuparmos com a nossa genética espiritual. Quando estamos falando da edificação da casa de Deus, nós estamos falando da transmissão de uma genética espiritual. Que nós tenhamos esse cuidado. Mas vamos agora para o ponto médio e já estamos caminhando para o fim. Vamos para o capítulo 3 agora. É o outro ponto que eu quero colocar diante de vocês.
esses irmãos que retornaram do exílio, eles edificaram o altar. Vamos ver Esdras 3, verso 1 e verso 2. Quando chegou o 7º mês e os filhos de Israel já estavam morando nas suas cidades, o povo se reuniu como um só homem em Jerusalém. Então levantou-se Jesua ou Josué, filho de Josadaque, e seus irmãos sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e os seus irmãos, e edificaram o altar do Deus de Israel, para oferecerem holocaustos sobre ele, como está escrito na lei de Moisés. O que eu quero pontuar aqui é que eles edificaram o altar como Moisés ensinou. Nós estávamos falando até agora de transmissão de genética espiritual. E aqui a gente passa a ver que essa genética espiritual, ela foi devidamente guardada, a ponto de, agora que esses já descendentes, quando eles se colocaram diante da necessidade de reconstruir o templo e reconstruir o altar, foram eles que colocaram as mãos à obra para reconstruí-lo. Isso significa, meus irmãos, que quando o dia do livramento, o tempo do livramento chegou, eles não ficaram olhando para um lado e para o outro e dizendo: e agora, o que a gente faz? A lei de Moisés estava guardada no coração de cada um deles, de todo o povo, daqueles sacerdotes, dos levitas. E quando eles tiveram que consagrar o altar ao Senhor, eles estavam prontos para fazerem isso. Esse foi um momento, meus irmãos, em que a lei de Moisés pôde ser posta em prática mais uma vez. Porque quando Moisés escreveu a respeito do templo, ele escreveu e eles fizeram a tenda móvel do deserto. Depois, Salomão novamente teve um tempo para praticar a lei, quando ele foi e executou o templo de Salomão. E agora, alguns anos depois, nós vemos mais uma geração tendo a possibilidade de praticar as leis de Moisés fisicamente, tendo que construir o altar e tendo que executar a reconstrução do templo. E eles ainda guardavam diligentemente as medidas da casa de Deus. Achei lindo quando os meninos começaram a cantar o louvor a respeito disso, porque nós estamos aqui também para falar das medidas da casa de Deus. Aqueles israelitas ainda estavam guardando e meditando na lei de Moisés, para que no tempo em que as medidas precisassem ser buscadas, ela estava ali à disposição deles. Amém? E agora nós vamos para o nosso último ponto, então. Esse é também um ponto que vai se conectar com o Salmo 132 da Ju. Esdras 3, do verso 10 ao verso 11, diz assim: quando os construtores lançaram os alicerces do templo do Senhor, apresentaram-se os sacerdotes paramentados com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos, para louvarem o Senhor, segundo as instruções deixadas por quem? Tem só um lendo? Segundo as instruções deixadas por quem? Davi, rei de Israel. Cantavam responsivamente, louvando e dando graças ao Senhor com estas palavras: Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel. Meus irmãos, o que eu na verdade fiquei mais admirada nesse texto é pelo fato dos filhos desses exilados ainda se recordarem do estilo de culto de Davi.
Nesse momento eu mesmo imaginei, agora não existe mais o culto de Davi. Eles não se lembram mais, eles já se perderam, já aconteceu tanta coisa no caminho. Mas essa transmissão foi tão cuidadosa, meus irmãos. Por isso que eu li no capítulo 2, verso 41, quando eu citei os cantores, diz aqui que eles são filhos de Asaf. 128. Sabe quem são os filhos de Asaf? É o melhor amigo de Davi. É o cantor que canta ali lado a lado com Davi. Depois de tantos anos de Davi, depois deles irem para o exílio, retornarem do exílio, eles ainda são chamados filhos de Asaf. Eles ainda estão ali posicionados, guardando o estilo de adoração de Davi. E aí quando a Ju lê, lembra-te, Senhor, das aflições de Davi, é como se os filhos de Asaf ainda cantassem essa mesma canção. Agora voltou a fazer sentido cantar essa canção. Ah, Senhor, lembra-te das aflições de Davi. Agora nós estamos reconstruindo o altar. Agora nós estamos reconstruindo o templo. E nós vamos te dar a adoração que lhe é devida. Meus irmãos, o cuidado do povo pôde vir em resposta ao agir de Deus. Esse é o último ponto. O estilo de adoração ainda era o davídico. Foi guardada a transmissão da lei de Moisés. Mas a lei de Moisés havia tradição oral. Depois existiu a figura dos escribas a partir do cativeiro. E eles transcreveram a lei de Moisés. Mas até hoje, meus irmãos, não há nada escrito a respeito de Davi, a não ser os seus salmos. Isso eles transmitiram, foi no coração, meus irmãos. O estilo de liturgia, de culto, a maneira de Davi, essa adoração 24/7, essa galera levou foi no coração, meus irmãos. Não tem escritos para explicar. Não se fala muito sobre como eram as maneiras. Nós pegamos um pouquinho aqui, um pouquinho acolá. Mas esses irmãos, em sua genealogia espiritual, eles carregaram no peito esse estilo de adoração. E eu estou falando isso para nós, meus irmãos, porque espiritualmente nós somos herdeiros dessa forma de adorar de Davi. Como o profeta falou que a casa que Deus tinha saudade, a adoração que Deus tinha saudade, era aquela adoração do tipo de Davi. Uma adoração que era feita 24/7. Que depois que a forma de cultuar de Moisés caducou, parou de ser executado, porque hoje ninguém mais executa a forma de adorar de Moisés. Não se sacrifica mais cordeiros no altar. Mas nós ainda ficamos com a adoração de Davi, meus irmãos. E é isso que nós ainda queremos restaurar no nosso tempo. A adoração 24/7. A adoração que intercede e atrai o céu para a terra. A adoração que coopera com Deus, que fala com Deus, até que aquilo que Deus falou nas regiões celestiais encontre um lugar físico para ser efetuado. Nós estamos aqui, irmãos. Nós recebemos essa transmissão de genealogia espiritual. Por isso eu trago isso daqui como um dos nossos fundamentos para a edificação da casa. Recordando o que a gente falou, nós temos como sinais agora dessa edificação a partir de Esdras, a fidelidade de Deus, depois a fidelidade do povo, depois o cuidado com a genealogia espiritual
E por fim, ou melhor, a edificação a partir de Moisés e agora o estilo de adoração davídico. Vamos guardar isso como sinais para nós, edificadores da casa de Deus. Vamos orar comigo, meus irmãos? Esse legado davídico é o legado que nós queremos carregar para edificar a casa de Deus. Esses pontos que nós colocamos aqui, eles são ainda úteis para nós. Precisamos manter essa genealogia espiritual. Precisamos, como escribas, bem aparelhados, como homens cuidadosos a respeito da palavra de Deus, como o AP tem falado ultimamente num sonho que ele teve sobre os escribas. Nós precisamos guardar bem as palavras do Senhor, preservar as palavras do Senhor. Uma vez que a fidelidade de Deus não faltará, nós precisamos guardar a nossa fidelidade e precisamos responder àquilo que o Senhor tem nos chamado a responder. Se o Senhor está abrindo uma porta, um caminho, que nós possamos ser aqueles que vão entrar por eles, meus irmãos, em nome de Jesus. Eu queria que você orasse comigo. Eu queria que você capturasse as aflições de Davi, como a Ju muito bem falou. Eu queria fazer um pequeno exercício aqui com vocês, rapidinho, só para a gente ter uma noção. Quando foi falado aqui que eles louvaram ao Senhor segundo as instruções deixadas por Davi, o outro verso fala, eles cantavam responsivamente, louvando e dando graças ao Senhor. Sabe o que é cantar responsivamente? Isso a gente tem que usar de imaginação, né, para poder compreender. Porque como eu estou falando, a Bíblia não escreveu nenhuma cartilha para explicar para a gente como era o culto de Davi. Então nós temos que capturar ali a partir das nuances dos escritos. E aqui falava que o culto de Davi era uma adoração responsiva. A adoração responsiva é quando alguém fala e o outro repete. Responsiva é de responder. Isso se dava, meus irmãos, porque os cantores proféticos, os filhos de Asaf e os seus demais amigos, eles cantavam espontaneamente, assim como a gente canta aqui. E quando a Tamara foi lá e fez um verso, a gente vai lá e repete. Nós estamos cantando responsivamente, a semelhança do que Davi fazia. E olha o que eles cantavam aqui. Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Nós vamos fazer isso juntos. Esse lado de cá vai falar, ele é bom. E esse lado de cá vai falar, a sua misericórdia dura para sempre. Amém? Quando termina aqui, vocês voltam a falar do lado de cá, tá? Vamos aprender com Davi? Então vamos. Vocês vão falar, ele é bom, tá? 1, 2...